Bolsonaro pode ter a candidatura cassada após homenagem a torturador. A professora de Direito do Mackenzie, Suzana Barbosa, comenta sobre cotas raciais. Fundação Getúlio Vargas passa a usar o Enem como vestibular para entrada na faculdade. O jornalista Arturo Hartmann fala sobre a questão palestina. Clássicos do estado de São Paulo terão torcidas únicas até o fim deste ano. O youtuber Marcel Filgueiras, do canal Chá do 5, conta um pouco mais sobre a sua profissão na internet. Isso e mais um pouco você acompanha agora. O Jornal da PUC está só começando. Boa noite. No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, foram realizadas diversas manifestações contrárias ao impeachment no Brasil. A presidente discursou no Vale do Anhangabaú e disse novamente que o impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, diversas manifestações contra o impeachment foram realizadas por todo o país. Foram organizadas por movimentos estudantis e também movimentos sociais, como o Movimento Sem Teto. Em Bauru, no interior de São Paulo, manifestantes bloquearam a rodovia Marechal Rondon por 1 hora. A maior manifestação ocorreu no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, onde a presidenta Dilma Rousseff discursou. Dilma afirmou novamente que impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Para ter impeachment, não basta querer. Ela tem de ter cometido crime de responsabilidade. A presidenta aproveitou também para anunciar um reajuste de 9% no Bolsa Família e uma possível correção de 5% no imposto de renda. O Senado abriu o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff nesta quinta-feira. A sessão, que provavelmente afastará do cargo, começou na manhã desta quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã. Até o momento, podemos acompanhar que 22 senadores já discursaram e 18 deles a favor do impeachment e 4 contra. A gente vê imagens ao vivo da TV Senado. Quem fala agora é o senador Roberto Requião, do PMDB. A sessão já dura 11 horas e a previsão é de que o término só aconteça no fim da madrugada. Isso porque cada senador tem direito a 15 minutos de discurso e 69 estão inscritos para falar. Depois dessa etapa, ainda tem direito a falar a acusação representada pela advogada Janaína Pascoal e pelo jurista Miguel Reale Júnior. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, também fará a defesa da presidente Dilma. Só depois disso, terá início a votação, que será feita pelo painel eletrônico. Caso o senador aprove a abertura do processo de impeachment, a presidente Dilma e o vice Michel Temer serão notificados. Dilma ficará afastada por 180 dias para se defender. Durante a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, o comentário de Jair Bolsonaro, do PSC, provocou polêmica antes de votar a favor do impeachment. O deputado parabenizou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e dedicou seu voto ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Tornou-se o primeiro militar reconhecido pela Justiça como torturador durante a ditadura. Segundo o relatório da Comissão da Verdade de 1970 a 1974, período em que Ustra chefiou o DOI-CODE, foram registrados ao menos 50 mortos ou desaparecidos e 500 pessoas foram torturadas. No entanto, o STF ainda precisa decidir se ações sobre tortura podem ou não seguir na Justiça. Para a condenação, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, pediu a cassação do mandato de Bolsonaro. Por quebra de decoro e apologia à tortura, em nota, Bolsonaro contestou a exigência de condenação de Ustra e, por isso, não considera que tenha havido homenagem a qualquer torturador. A era da internet ilimitada pode estar chegando ao fim. Apesar de ter suspendido temporariamente a mudança, a Anatel havia autorizado a propostas das operadoras de internet fixa, desde que elas fornecessem aos consumidores ferramentas de acompanhamento ao pacote de dados contratado. A partir de 2017, a internet fixa pode deixar de ser ilimitada no Brasil. A operadora Vivo foi a primeira a anunciar que pretende mudar os contratos, e a Anatel, órgão regulador das telecomunicações, a princípio viu com bons olhos a mudança. O presidente do órgão, João Rezende, chegou a dizer que quem joga online gasta muita internet. A franquia de dados seria parecida ao uso da internet móvel. Quando o usuário atinge o limite estabelecido em contrato, a velocidade é reduzida ou até mesmo cortada. Mas, por causa de reclamações, a Anatel suspendeu a mudança por prazo indeterminado. Comissões do Senado já se reuniram para discutir a questão e a presidente Dilma já sinalizou para o veto da limitação da banda larga.
Os postos de vacinação de todo o país estiveram abertos no último sábado de abril, para o dia D da vacinação contra a gripe. A mobilização é uma parceria do Ministério da Saúde com as secretarias estaduais e municipais de saúde. A expectativa do governo federal é de imunizar 49 milhões de pessoas até 20 de maio. Nessa etapa da campanha, são vacinados apenas os grupos prioritários, como pessoas a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes e profissionais da saúde. As pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis também devem preocupar os postos de saúde. As cotas são ações afirmativas de inclusão. Suzana Barbosa, professora de Direito da Universidade Mackenzie, falou em entrevista sobre a origem das cotas e dos benefícios que elas trazem para a sociedade. A dinâmica de utilização de cotas, não só nas universidades, mas em todas as instituições públicas, ela é uma dinâmica que nós adotamos a partir de 1988, com mais intensidade, quando foi proclamada a nova Constituição. A Constituição estabelece que um dos nossos grandes objetivos é fazer dessa sociedade uma sociedade mais justa, uma sociedade que é capaz de lidar com as suas questões estruturais e históricas e construir caminhos para você poder superar algumas dificuldades que não foram ocasionadas pelas circunstâncias efetivas, mas sim por questões advindas de outros elementos, como, por exemplo, a sua etnia, a sua origem racial, a sua origem social. A gente tem trabalhado com a perspectiva de cotas como um dos instrumentos de uma ação jurídica que chama-se ação afirmativa, que é quando o Estado desenvolve um determinado tipo de ação para que ele consiga, no final, ter um Estado que seja melhor, um Estado que seja uma sociedade mais justa, que seja mais igualitária. Na hora que a sociedade se entende como uma sociedade capaz de fazer esses processos, capaz de estabelecer esses elementos, elas deixam de existir. Então a sociedade reluta, não porque ela reluta com as cotas, nós relutamos ainda muito com vários momentos e vários episódios da nossa história e da nossa história recente. A gente é uma característica da compreensão de historicidade do brasileiro, né? E aí atrelada a perspectiva de que alguém está ganhando algo que não é merecido e alguém está perdendo. Então você está sempre nessa disputa da individualidade. Não se faz a análise, que é a análise que uma política pública precisa ter, de que quem ganha é a sociedade. Na medida que mais gente está conseguindo se qualificar, mais gente entra no ensino superior, esse é o ganho coletivo. A cota racial tem um tipo de vinculação. Ela é diferente, por exemplo, das cotas vinculadas a alunos de baixa renda ou ainda as cotas vinculadas àqueles que têm necessidades específicas, né? Necessidades especiais. Todas elas são ações de políticas de inclusão, que é uma das nossos grandes elementos. Então, elas são essenciais. Uma sociedade inclusiva, ela tem que pensar nas pessoas, não partindo do pressuposto que todas são iguais, mas sim que todas são desiguais. E que ter uma sociedade, ela é cada vez mais complexa, mais rica, e uma sociedade melhor, na medida em que ela cria estratégias distintas para que todo mundo possa estar no mesmo caminho. O cotidiano nos revela que não é o elemento entrada que tem sido o diferencial para a gente analisar se faz bem ou não para uma universidade, sim a saída. E saída é responsabilidade da universidade, não é de quem entra. A seguir, a repórter Mariana Lourenço traz novidades sobre o Enem. E uma entrevista exclusiva com o jornalista Arturo Hartmann sobre a questão palestina. Voltamos já. A partir do próximo vestibular, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo terá vagas reservadas para o Enem. A nossa repórter Mariana Lourenço tem mais informações. Boa noite, Lucas. Boa noite, Marília. A partir do próximo semestre, a Fundação Getúlio Vargas passará a aceitar o Enem como forma de ingresso para 2 de seus cursos, a Administração de Empresas e a Administração Pública. Das 200 vagas disponíveis, 15 serão reservadas para o exame. Segundo o coordenador do curso, Fernando Abrúcio, essa medida tem a intenção de aumentar a diversidade dos alunos e facilitar a vida daqueles que moram em outro estado. Apesar de aceitar o exame, a Fundação continuará sendo muito rígida e a pontuação mínima para aprovação será de 750 pontos. De acordo com a instituição, essa pontuação vai garantir o alto nível dos estudantes. De volta ao estúdio.
Obrigada, Mariana. A seguir, Eliane Gonçalves, professora da PUC São Paulo, nos conta que era comum a mulher sofrer agressões físicas na Espanha e também nos diz sobre os desafios que as mulheres encontram no meio acadêmico. Hoje eu conversei com Eliane Gonçalves, professora de língua estrangeira espanhola na PUC de São Paulo há 19 anos. Durante a entrevista, conversamos sobre a desigualdade que as mulheres sofrem no mercado de trabalho e no ambiente acadêmico. E antes da PUC, o que a senhora fazia? Eu trabalhei 8 anos na Escola do Estado. Eu fui professora do Centro de Estudos de Língua, que é um projeto do Estado de São Paulo, em que nós oferecemos, até hoje esse projeto existe, e nós oferecemos as línguas estrangeiras, e a língua espanhola ela é preferencial, até em função daquele acordo que nós assinamos em 87 do Mercosul. Então, eu fiquei 8 anos num centro de estudos de língua do Estado de São Paulo, e ali foi onde eu efetivamente aprendi a ser professora. A mulher moderna trabalha dentro e fora de casa, e ainda assim ganha menos no mercado de trabalho. Como mudar isso? Eu acho que o estudo é o caminho da sua independência, é o caminho da sua liberdade e é o caminho da sua consciência. Ela tem que ter independência. Eu acho que eu sou um exemplo disso, né? E muito até porque meu próprio pai dizia sempre, meu pai tinha 3 filhas, e ele sempre nos dizia, minhas filhas vão estudar, porque elas não vão depender de ninguém. Você acredita que um dia vai ter realmente uma igualdade entre homens e mulheres? Eu espero que sim. Eu não sei se haverá, porque são muitas forças contrárias, muitas vezes, né? Mas eu espero que sim. Eu espero que tanto o Brasil como qualquer país que esteja numa situação de uma desigualdade muito grande, ou até mesmo de uma violência contra a mulher muito grande, eu espero que mude. Eu vejo o exemplo da própria Espanha. A Espanha é um país extremamente violento também contra a mulher, né? Em 2001, 2002, até acho que 2005, havia uma campanha muito forte na Espanha para que o homem se conscientizasse de que ele não podia bater na mulher, porque era comum a mulher apanhar do homem todos os dias, né? Eu não digo todas, mas havia uma porcentagem altíssima de violência. Então, houve uma campanha muito forte. Essa campanha ainda existe, mas hoje ela é menos intensa do que foi no início dos anos 2000. Diminuiu bastante, mas ainda não chegou num nível que a gente gostaria, o nível 0. Muito obrigado, professora, pela participação e até a próxima. Eu que agradeço o convite e desejo para vocês também muita sorte e nos ajudem, as mulheres, a lutar também por momentos mais felizes. Obrigada. Agora a pauta é a questão palestina. Todos os anos do conflito mata milhares de civis. Será que um acordo entre Israel e Palestina é possível? Confira na entrevista de Janice Viana com o jornalista Arturo Hartmann. A questão com o povo palestino é que eles, por muitas vezes, eles quase desapareceram como uma sociedade. E eles permaneceram existindo no refúgio. Quer dizer, apesar disso, a identidade palestina não desapareceu. E ela é mantida pela conexão deles com a terra. A comunidade internacional, uma coisa efetiva que ela podia fazer e não faz, é sancionar Israel, é punir Israel. E existem várias. Bom, existe a Convenção de Genebra, é um exemplo, ou seja, existem leis internacionais que Israel transgride, que Israel não cumpre. Em relação à aceitação da Palestina como um Estado não membro, não mudou nada. Não mudou nada em campo. O que poderia ter acontecido é que, como a Palestina se torna um Estado não membro, ela poderia recorrer a instâncias internacionais, como o Estatuto de Roma, ao Tribunal Internacional, para exatamente colocar em xeque as transgressões de Israel. Mas aí existe uma questão também da autoridade palestina e de como ela foi, ela está numa camisa de forças em relação aos acordos que ela tem com Israel, ou seja, a colonização não acabou, o domínio israelense sobre o território não acabou, mas a liderança palestina não faz nada exatamente por conta do processo de paz de Oslo. A solução, ela é um processo, então tem que haver um processo, e aí isso começa por Israel pagar pelos crimes que comete hoje e cometeu na história,
E aí eu estou falando, por exemplo, do direito de retorno dos refugiados, a resolução 194 da ONU, ou seja, isso precisa ser aplicado. Os assentamentos têm que ser desmontados. Depois que você tiver um processo em que você pune Israel não só é registrado, aplicado, os crimes que ele comete, como os palestinos são compensados, aí você pode começar a entrar num processo de você montar a forma política, a entidade política naquele território. Todas essas coisas que eu falei antes, todos os temas que a gente conversou agora, acontece exatamente o contrário. Não só Israel não é punido, como Israel é sustentado pela comunidade internacional. Então, consequentemente, esse projeto de transgressão de leis internacionais que se abate sobre os palestinos, ele é reforçado, ele não diminui, ele aumenta. As áreas destinadas aos palestinos diminuem, eles estão cada vez mais jogados em bantustões, ou em cantões, ou em guetos, quer dizer, você pode dar variados nomes. E ao mesmo tempo, a liderança deles está entregue a esse acordo e amarrado. E aí tem questões de colaboração, ou seja, você tem vários problemas em relação à atualidade da questão palestina que fazem com que ela seja trágica. Assim. E aí qualquer perspectiva de um processo, como eu falei, de você começar algum processo que pelo menos traga uma solução mais justa e uma convivência mais sustentável, é fora de horizonte e cogitação. Ao contrário, a perspectiva é que as coisas piorem. No próximo bloco, jogos no estado de São Paulo terão torcidas únicas até o fim deste ano. E mais, um novo conceito é lançado no Semana Fashion Week. Por determinação do Ministério de Segurança Pública do Estado de São Paulo, todos os clássicos até o fim deste ano envolvendo Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos serão disputados na presença de torcida única. Com a justificativa de combater a violência, a medida é vista por muitos como autoritária e dividiu a opinião entre torcedores paulistas. Até o fim deste ano, todos os clássicos no estado de São Paulo envolvendo Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos serão disputados com apenas uma torcida no estádio, a do time mandante. A medida, pedida pelo Ministério Público à Federação Paulista de Futebol, foi anunciada no dia 4 de abril, após reunião realizada na Secretaria de Segurança Pública no centro da capital paulista. A ação já foi aplicada no último dia 24, quando Palmeiras e Santos se enfrentaram pela semifinal do Campeonato Paulista em partida única. A equipe alvinegra saiu vencedora do confronto após empate por 2-2 e vitória por 3-2 na disputa de pênaltis. A profissão de youtuber tem sido uma escolha cada vez mais comum entre os jovens. Conversamos com Marcel Filgueiras, integrante do canal Chá do 5, para saber mais detalhes. Marcel Filgueiras é um dos integrantes do canal do YouTube Chá do 5, que já conta com mais de 15 mil inscritos. O youtuber abriu o jogo e falou tudo sobre essa profissão, que está crescendo cada vez mais. Quando a gente decidiu realmente ser youtuber, a gente não tinha noção. A gente não tinha nem noção do termo. O máximo que a gente pensava era só colocar uma câmera na frente da gente, gravar assuntos que a gente gostava de discutir e ponto final. Mas hoje, você acaba tomando uma proporção que você não tem ideia, dependendo do que você fala. Você tem que saber o que você vai falar, porque você vai ligar a câmera e você vai se expor. Então você tem que ter certeza do que você está fazendo. Sabe? Quer chegar e quer falar besteira? É esse o papel que você vai assumir, porque quem te assistir vai te interpretar daquele jeito, vai te ler daquele jeito, naqueles poucos segundos. Então, assim, você tem que saber o que você está dizendo, o que você quer comunicar. O Chá, ele discute temas atuais e atemporais, de modo muito leve. Geralmente a gente começa o programa com algum dado histórico ou informativo, sabe? Vai e consulta algo que seja legal. Por exemplo, a gente falou de recalque e a gente descobriu que recalque é um termo da psicanálise descoberto por Freud. Entendeu? E quem imagina? A gente acha que recalque, quem pregou e trouxe isso ao mundo foi Valesca Popozuda. Teve alguns temas que eu tive muito medo. Por exemplo, quando nós fomos falar de HIV, foi muito tenso, assim. Eu falava, gente, que tema pesado, como vai ser isso? Como é que a gente vai trazer a leveza do chá para falar de HIV? Só que na hora, eu fiquei, por exemplo, com a parte que fala de comportamentos que a gente tem, que são de risco, mas a gente acha que não são e que não vai acontecer nada. E foi o máximo, eu abri o programa com isso. É sobre o ato sexual que ele entende. Sobre o ato sexual, tá. isso. Por favor.
Bom, gente, é o seguinte, eu fiz um top 5 dos comportamentos preliminares de risco, que são nada mais que aquilo que muita gente faz e acha que não vai dar em nada. E a gente tem 15 mil inscritos. A gente tem fãs no mundo inteiro. Tem fã de Dubai, tem fã do Japão, tem fã de Portugal, tem fã de todos os lugares. Eles mandam mensagem aonde eles estiverem, em várias línguas, inclusive. No financeiro, se a gente tivesse, eu não sei a partir de quanto, mas se a gente tivesse muitos e muitos milhares de views, como tem Kéfera, como tem Jut, por exemplo, elas já ganham com anúncio. Né? Elas ganham com anúncio, então isso é um retorno maravilhoso. Aquela barrinha insuportável que aparece no começo de cada vídeo, é ela que dá dinheiro para quem faz vídeo. Né? E a questão de assistir o comercial até o fim, você sempre para nos 5 segundos, quando você assiste até o fim, você também dá dinheiro pro youtuber. Então assim, a gente pagou a marca com o dinheiro do youtuber. Então assim, foi entrando, e se eu não me engano, é em dólar. Maravilhoso nos dias de hoje, né? Depois de quase 3 anos, Jô Soares volta aos palcos do teatro com a direção da peça Histeria. Montada pela primeira vez no Brasil, a peça mostra o encontro entre a psicanálise e o surrealismo nas figuras de Sigmund Freud e Salvador Dalí. O elenco conta com a participação dos atores Pedro Paulo Rangel, Cássio Escapim, Érica Montanheiro e Milton Levi. A peça estreou no Teatro Tuca, que fica em Perdizes, na Rua Monte Alegre, no último dia 6 e fica em cartaz até 31 de julho deste ano. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e também pelo site Ingresso Rápido, a partir de R$ 25,00. Em sua 41ª edição, o São Paulo Fashion Week contou com um calendário intenso, trazendo um novo conceito para o mundo da moda, onde o consumidor pode adquirir as peças logo após o desfile. A última edição do São Paulo Fashion Week, que aconteceu entre os dias 25 e 29 de abril no prédio da Bienal, não foi pautada por uma estação, trazendo propostas que refletem o novo momento da moda, e que foram lançadas ao longo de suas edições nos últimos 20 anos de evento, como a primeira semana de moda do mundo a anunciar o alinhamento de seu calendário com a chegada dos lançamentos ao varejo a partir de 2017. Com o tema Mãos que Valem Ouro, foi celebrada a capacidade humana de se repensar, colocar a mão na massa, se reinventar e recomeçar. A Riachuelo levou o novo conceito Sinal by Now, encerrando seu desfile da coleção, assinado em parceria com Karl Lagerfeld, ao montar uma loja com todos os modelos da linha em plena passarela. Em seguida, a fila final das modelos, dezenas de araras entraram em cena e as vendas começaram. O jornal termina aqui, tenha uma boa noite. Boa noite e até a próxima.